Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vocês já compraram alguma vez um carregador, um fio, um cabo de celular que você carrega e demora muito tempo para carregar e de repente você compra outro e ele carrega muito rápido? O que tem isso a ver com Marco Aurélio, né? Bem-vindos, você que está chegando aqui, você não se enganou. A ideia aqui realmente é a leitura de Pensamentos para mim próprio, o livro Meditações do Marco Aurélio. E o que tem isso a ver com o cabo? Eu estava pensando porque eu passei por essa experiência recentemente. Comprei um cabo no Tibete, acabo de voltar de lá, e esse cabo era muito lento. Então, isso mostra pra gente que existem formas de se conectar que são mais rápidas. E quando a gente lê um livro de extrema sabedoria, um autor que perdura por tanto tempo, é porque existe algo bom. Às vezes a gente quer experimentar coisas novas, né? E ok, é muito bom. E aí a gente vai ler um autor e de repente, daqui 2 anos, ninguém mais ouviu falar desta pessoa. Então é bom a gente continuar investigando os novos, mas é fundamental que a gente possa conhecer os clássicos. E esse livro aqui, que estamos quase no final dele, agora no capítulo 11, é um manual para a gente do bom viver. É quase como essa conexão rápida com saberes que permanecem. Eu peço desde já desculpa, provavelmente eu vou tossir algumas vezes, mas é o que eu posso fazer hoje com a voz que eu tenho. Vamos lá então, agora no capítulo 11, Marco Aurélio vai começar a nos falar sobre a alma racional. E percebe que ele vai dizer que existe uma diferença entre aquele que se autoanalisa, que se gerencia e se modela, do que, por exemplo, um fruto que tem numa árvore e que não é capaz dele mesmo se coletar, né? E se recolher. Depende de terceiros. Vamos lá? Livro 11. Caracteres próprios da alma racional. Vê-se a si própria, analisa-se, modela-se à vontade. O fruto que produz, recolhe-o ela própria, enquanto que os frutos das plantas e o seu equivalente nos animais, outros o recolhem. Entendeu, né? Quando a gente tem esse autodomínio, o uso da nossa razão, a gente consegue se modelar e trazer à vida os frutos que a gente deseja. Eu tenho uma intenção, eu tenho uma vontade, eu tenho um gerenciamento das minhas emoções, da minha mente. Com isso eu vou produzir e colher os frutos esperados nas devidas estações, diferente do que é uma planta e um animal que depende de terceiros para fazer isso. Continuando, ela atinge o fim próprio, sobrevenha cedo ou tarde o termo da vida. O mesmo não sucede com a dança e a representação teatral e coisas semelhantes, onde toda ação fica interrompida se algum pormenor vem a faltar. Ou seja, a vida é cosmos e nada vai parar o nosso destino, que é chegaremos ao fim num propósito e a gente não tem como parar o processo. Vamos falar depois mais sobre isso, não vou mais interromper. Mas a alma, em cada caso particular e em qualquer momento que a surpreendam, restitui acabado e sem lacunas o que se propôs e pôde dizer. 2 pontos aqui. Abre aspas. Recolho o fruto do que me pertence. Além disso, percorre o mundo inteiro e o espaço vazio que a rodeia, explora-lhe a forma, mergulha no infinito do tempo, abarca o renascimento periódico do universo. Ela circunda as coisas, apercebe-se que os nossos descendentes nada verão de novo, como os nossos predecessores nada viram a mais que nós. Mas, de certo modo, o homem de 40 anos, por pouco discernimento que tenha, viu todo o passado e todo o futuro na identidade do presente.
É próprio ainda da alma racional o amor pelos seus semelhantes, assim como a verdade e o pudor, e estimar-se, acima de tudo, o que é também próprio da lei. Não há, portanto, diferença entre a reta razão e a razão da justiça. Belíssimo esse texto que ele fala desse mergulho da alma nesse infinito tempo, num processo, né, de renascimento periódico. E essa exploração, e é aquela ideia, né, que algumas pessoas que assistem os vídeos de Nova Acrópole certamente já ouviram, e se você nunca ouviu, eu vou compartilhar aqui, que é como se fôssemos, todos nós, um pedacinho de Deus, e Deus como um submarino que nos envia à Terra, através da nossa experiência, nós vivenciamos certas experiências, recolhemos informações e voltamos essas informações para o todo, para a unidade. E através de nós, então, Deus vai se apercebendo e recolhendo mais e mais para si. E aí tem uma ideia aqui interessante que fala sobre o homem de 40 anos, para concluir esse item, que ele diz que esse homem de 40 anos, claro, se é um homem que está atento, concentrado, ele já viu tudo. Como já viu tudo se ele só tem 40 anos, né? E aí ele diz, ele já viu que aquilo que viveram antes e aquilo que viverão depois, meio que é a mesma coisa, porque as grandes questões da nossa identidade continuam pendentes. Quem somos, de onde viemos, qual é o propósito disso tudo. As angústias humanas continuam sendo as mesmas das milhares de anos atrás. E se o homem está atento, ele percebe que dentro desse cenário, desse teatro, né, que vivemos, essa mesma peça vem se repetindo, mas com diferentes cenários. Como se tivesse ali uma vez bucólico, outra vez numa grande cidade, mas essa alma racional que vai circulando, né, num movimento ascendente, percorrendo esse mundo invisível inteiro, né, a cada experiência. Continuando aqui um pouquinho mais, item 2. Podes chegar a desdenhar o canto sedutor, a dança, a luta combinada com o pugilato. Se se trata de uma área melodiosa, basta decompô-la nas suas notas, e a cada uma pergunta se não lhes poderias resistir. Não ousarias reconhecê-lo. Para a dança, usa um método análogo diante de cada movimento ou figura, e igualmente para a luta combinada com o pugilato. Em suma, salvo para a virtude e o que com esta se relaciona, não te esqueças de penetrar a fundo no pormenor das coisas, a fim de chegar por essa análise a menosprezá-las. Aplica o mesmo procedimento a toda a vida. Item 3. Como é bela a alma que está pronta para se separar imediatamente do corpo e extinguir-se, dispersar-se ou sobreviver. Mas que esse estado de preparação provenha de um juízo pessoal, não de simples espírito de oposição como entre os cristãos. Que seja raciocinado, grave, e se quiseres que te creiam sincero, sem pose teatral. Item 4. Realizei alguma coisa útil à comunidade? Eu próprio aproveitei. Que esta verdade permaneça sempre ao teu alcance, a fim de que te impressione sem cessar os olhos e não a percas jamais de vista. Então é interessante essa ideia, né, da gente se questionar o tempo todo o que estamos fazendo com a nossa vida. E lembrando que estamos aqui para servirmos, né, que essa alma tem que estar pronta para isso. E quando estamos servindo, estamos de alguma maneira prontos para essa separação que pode vir, porque estamos quites com aquilo que viemos fazer.
E uma boa pergunta que ele sugere aqui é justamente isso, né? Estou sendo útil à comunidade? Aquela ideia, né, de que a abelha trabalha para a colmeia. E lembrando sempre que ele fala aqui, né, da virtude, como é que nós estamos então nos relacionando com as virtudes. Se eu não sei como é que eu vou analisar a minha vida hoje, por exemplo, eu posso escolher algumas virtudes, ousar escolher algumas virtudes e perceber como é que eu me relaciono com elas. Por exemplo, né, estou sendo uma pessoa generosa, estou sendo uma pessoa egoísta, estou resistindo a mudanças por questões de apego, de desejo. Em suma, né, como ele diz aqui, eu vou vendo como é que eu me relaciono com cada coisa e vou analisando como é que minha alma vem atuando, porque muitas vezes é só a personalidade que se expressa. E aí isso é a autoconsciência, né? Você vai tendo esse juízo pessoal que ele diz, sem que precise que os outros te digam que isso é certo ou que é errado, por questões de, por exemplo, né, de algum credo que pertençamos e que diz aquilo, ou que a gente faça alguma coisa sem nenhuma verdade, portanto, com alguma pose teatral. Então, precisamos estar muito atentos para realmente perceber essa nossa alma, como estamos atuando, se estamos a serviço e em que medida, né, estamos crescendo ou não em virtudes e nos preparando para essa despedida dessa alma, desse corpo, porque o momento do aprendizado é o momento da encarnação, é o momento daqui e da agora. Continuamos amanhã o livro, se Deus quiser. Lembra de curtir o vídeo, se você gostou, manda para alguém e, sobretudo, faz a sua lista de coisas que te chamam a atenção para ver como é que amanhã você pode estar melhor do que hoje. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.